Oi, todo mundo! Vamos voltar aqui para as normas da corregedoria. Deixa eu só ver se o fone tá ok. Tá ok. Eu sempre esqueço de ver antes. Não tem problema, eu tô estudando, tava estudando raciocínio lógico agora. E, meu Deus, só Jesus da causa. Aí eu quis voltar para as normas da corregedoria. A gente parou no 121, agora a gente vai pro 121A, né? Cadê minha caneta? Deixa eu ver se tá certo aqui. Não tá certo. Agora aqui tá certo. Então a gente vai falar das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJude. Vamos ler aqui e depois aí eu vou para aquele nosso esqueminha para explicar o que é o InfoJude, tá? O InfoJude ele vai ser uma ajuda nos cartórios, na questão dos processos, mais para o juiz, tá bom? 121A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema InfoJude, diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital ICP Brasil padrão A3. As informações relacionadas à situação econômico-financeira ou outras de natureza sigilosa dirigidas a processos físicos serão disponibilizadas. O que está acontecendo aqui com a minha mesa? Que eu não estou conseguindo riscar direito. Disponibilizadas em formato digital no andamento processual, com utilização da funcionalidade denominada sigilo do documento, configurada para que o acesso via portal ESAGE fique restrito aos advogados das partes e desde que devidamente habilitados a atuar no processo, aos defensores públicos, promotores de justiça e integrantes de outras instituições conveniadas. A minha mesa ela tá meio estranha. Não sou eu dessa vez, não. O 121C serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte, não será necessária a tramitação sobre segredo de justiça. Então, se tiver apenas a solicitação do endereço da parte, não vira segredo de justiça, né? Se a gente pegar alguma coisa da Receita Federal, alguma informação de bens, de posses, aí pode virar. Tá, o que é o InfoJude? Eu abri aqui o site do Conselho Nacional de Justiça, onde vai falar do InfoJude, tá? Isso aqui é pra gente colocar na cabeça esses dois artigos. O InfoJude, aqui no CNJ, o que ele fala? Resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal, o programa InfoJude. Então, o InfoJude, ele é um programa onde o serviço oferecido unicamente para magistrados, né, juízes e servidores que sejam autorizados por esses juízes, que tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal. Então, se o magistrado ele precisa de uma informação que está na Receita Federal, ele vai usar esse programa do InfoJude. Ou esse magistrado ele pode solicitar para um servidor ali do cartório dele para fazer esse procedimento, tá? Lembrando que o servidor, vamos voltar lá, ele precisa ter um cadastro, um certificado, né? O ICP Brasil padrão A3, tá bom? Os servidores, tá? Então eles têm que usar esse certificado digital. Então a ferramenta está disponível apenas aos representantes do Poder Judiciário previamente cadastrados em base específica da Receita Federal e que possuam certificado digital emitido pela autoridade certificadora, o ICP. Então não é só os servidores. Os magistrados também precisam desse certificado. O acesso ao InfoJude é feito pelo sítio da Receita Federal, opção ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Vamos abrir daqui a pouco. Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declaração pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios. O único custo envolvido é o do processo para obtenção da certificação dos magistrados e serventuários, que é de responsabilidade direta da Justiça. Tá? Aqui vai explicar como que é feito o cadastro para o InfoJude. Tá? Então, antes desse programa,
As solicitações para a Receita Federal era, eu acho que tinha que fazer um cadastro, pedir cópias da declaração de imposto de renda da parte, né, que o magistrado quer, que o juiz quer, tá? Aí os ofícios recebiam, aí tinha, entendeu? Era assim, agora a gente tem um programa que faz essa solicitação. Eu abri aqui, ó, não aparece nada. Vamos clicar de novo, pra ver se aparece alguma coisa. Não, não aparece nada, então... Mas isso aqui é irrelevante pra gente, eu só tô mostrando o que é o InfoJude, tá? Nosso esqueminha. Então, a gente tem o 121A, que vai falar que o juiz ou servidores autorizados podem pedir informações da Receita Federal do Brasil pelo sistema InfoJude. Creio que seja informação judiciária, né? Enfim, para usar o sistema é obrigatório ter certificado, tanto o magistrado quanto os servidores, né? Digital. Como que é o nome? ICP. Que seria o ICP. Certo? Aí que nem uma pessoa deve dinheiro. Aí essa pessoa ela não é encontrada. Tá? No endereço que ela informou lá na intimação, né? No início lá, na petição inicial. Aí o juiz ele vai usar o InfoJude para descobrir um endereço atualizado, a renda dessa pessoa, os bens declarados, né? Aí assim o processo ele pode continuar, certo? Aí no 121B, quando as informações forem sigilosas, como renda, patrimônio, ou até mesmo imposto de renda, elas ficam protegidas no processo eletrônico, né? Vira segredo de justiça. Aí, que nem, esse juiz aí, além do que ele recebeu ele queria saber a renda, né? Ele foi ver um endereço, ele já viu a renda. Aí essa renda do réu, por exemplo, quando for passar para o processo, né, digital, vai ficar os dados financeiros, esses dados financeiros pegos pelo InfoJude, vão ficar como sigiloso, tá? Deixa eu ver outra coisa. Vamos colocar aqui também que somente podem acessar o que? O InfoJude, tá, gente? A gente tá falando disso. Os advogados das partes, né, as informações, na verdade, não é o InfoJude, tá? Essas informações sigilosas, quem pode acessar o advogado das partes,
os defensores públicos, os promotores e pessoas autorizadas no processo, certo? O 121C, que a gente leu ali sobre o endereço, que vai falar se o documento tiver somente o endereço da pessoa, né, que a gente está indo atrás, não precisa ficar em segredo de justiça, ok? Que nem aqui não vai ter dados financeiros, então o documento pode ser aberto normalmente, tá? Então, essa aqui vai falar, a subseção 1, que vai falar da utilização do InfoJude, ok? Agora a gente vai para seção 14, que vai falar das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Aqui ele vai falar, vai explicar mais como o ofício vai trabalhar com isso, tá? Não vai explicar o que é uma carta rogatória, embora tem alguma legislação aqui que a gente vai estudar que vai falar o que é carta precatória, mas aqui a gente vai falar como o cartório, como o ofício de justiça vai trabalhar em relação às cartas precatórias, rogatórias e arbitrais, tá? Aquele esquema, vamos ler, depois a gente vai pro nosso esqueminha. Então, a carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo uma delas de contrafé. O pagamento da taxa judiciária, devida em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Deixa eu só ver um negócio aqui se tá gravando. Tá gravando ainda, ok. Beleza. Se a ordem... Por que eu tô vendo? Porque teve uma vez que eu tava gravando, inclusive era esse tema, e parou de gravar, e eu continuei falando aqui do nada. Se a ordem judicial puder ser cumprida remotamente, o ato não será deprecado, salvo nas situações abaixo e desde que estejam devidamente fundamentadas na decisão judicial que determinar a expedição da deprecata. Não disponibilização da data para a realização de audiência em estação passiva, artigo 156-A, em 30 dias para processo em que há réu preso ou menor internado ou 90 dias para os demais casos. Na hipótese do artigo 1029 do inciso 3º dessas normas, esse aqui a gente não estuda, tá? Quando necessária a prática de ato a ser cumprido presencialmente para viabilizar posterior ato remoto, por exemplo, intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente por videoconferência, excetuando-se os processos eletrônicos nas comarcas onde já implantado o compartilhamento de mandados. Para pessoas com dados protegidos, a que se refere o provimento 32 de 2000. Esse aqui foi suprimido. Nos casos de depoimento especial nos termos da Lei 13.431 de 2017, quando a vítima não residir na comarca em que tramita o processo, observar-se-ão as seguintes diretrizes. A entrevista forense deve ser presencial nos termos da Lei 14.022 de 2020, de modo que, como regra geral, deve ser deprecada a tomada do depoimento especial pela equipe técnica do local de residência da vítima, sendo o ato presidido pelo juiz deprecante. Deixa eu baixar aqui.
O juízo deprecante deve se articular com a equipe técnica do juízo deprecado para agendamento da data para a tomada do depoimento especial. A articulação com a rede do local de residência da vítima, visando a garantia de seus direitos, deve ser realizada pela equipe técnica do local de residência da vítima, no juízo deprecado, velando nomeadamente para que seja preservada de situações de intimação ou ameaça. Nossa, várias motos passando aqui ao mesmo tempo. Ai, é grande, né, Pro? É. Fazer o quê? Então, é vedado, é proibido deprecar apenas a entrevista prévia da criança ou adolescente, dissociado do depoimento especial, por implicar em acréscimo do número de intervenções, causando violência institucional. Excepcionalmente, a depender de condições adversas de atendimento pelo juízo deprecado, mediante consulta à criança ou adolescente, seus genitores e às partes, e devidamente ponderadas as situações de risco, especialmente em casos de violência intrafamiliar, poderá ser realizado o depoimento especial no juízo em que tramita o processo, mediante decisão devidamente fundamentada. Então, a gente volta lá no nosso esqueminha. Opa! A gente vai estar no artigo... Vou pegar outra cor aqui. 122, né? Mas vamos falar primeiro... Deixa eu até separar aqui. Vamos lá. Quero roxo, eu quero outra cor. Verde. O que é uma carta precatória? A carta precatória, ela é um pedido feito por um juiz para outro juiz de cidade diferente para realizar um ato no processo. Por exemplo, um processo, ele tá em São Paulo. Peraí, o processo, ele tá em São Paulo. Aí, a testemunha mora em Campinas, tá? Aí, o juiz de São Paulo vai enviar uma carta precatória, eletronicamente agora, né? Para o juiz de Campinas, pedindo, eu preciso ouvir a testemunha, eu preciso ou citar alguém, eu preciso fazer a intimação, entendeu? Então, é um juiz de uma cidade que manda uma carta precatória para outro juiz de outra cidade, tá? Aí, no 122, vai falar que a carta precatória deve ser feita, né, a carta precatória, ela deve ser feita em 3 vias. 3 vias não. 3 cópias. Opa. 3 cópias, então a carta precatória, ela deve ser feita em 3 cópias. E uma delas servirá, né? Servirá para entregar a pessoa envolvida. Então, assim, o ofício de São Paulo, ele fez a carta precatória para solicitar a citação do réu em Campinas. Aí ele vai fazer essa carta precatória para os juízos de Campinas. Aí vai ficar uma cópia
vai ficar com o juiz de São Paulo, vai ficar no ofício lá de São Paulo. A outra vai para o juiz de Campinas, que vai cumprir essa citação. E a outra via é entregue para a pessoa que foi citada, tá? Essa é a terceira via, né, que vai para a pessoa, é a de contrafé, tá? Aí agora a gente vai pegar os parágrafos, né, que já é mais complicadinho. Então, vamos lá. A gente vai ter da questão do pagamento de taxa, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Quem pede a carta deve comprovar o pagamento da taxa judicial antes da distribuição. Deixa eu descer aqui. Aí, por exemplo, um advogado, ele vai juntar o comprovante do pagamento junto com o pedido da carta, porque normalmente o juiz pede, tipo, ó, eu preciso de uma testemunha que tá lá em Campinas, então eu tenho que fazer a carta aplicatória. Aqui o pagamento da taxa da carta, tá? Quando é citação de várias pessoas, então, se várias pessoas forem citadas, deve haver cópia da petição inicial para cada uma, tá? Então, se existem 3 réus, então vai ter que ter essas 3 cópias da ação para esses réus, certo? Se existem 3 réus, então deve existir 3 cópias dessa ação que cada um vai receber, tá? Agora, isso aqui é importante. Então, quando não precisa de carta precatória. Se o ato puder ser feito pela internet ou videoconferência, nossa, mas ficou feio. Normalmente não precisa da carta precatória, certo? Só haverá carta em situações específicas. Aí aqui vai falar das situações específicas. Vou colocar outra cor. Eu queria ter mais cores aqui. Opa! Quais são as situações específicas? Deixa eu ver. Vou colocar assim. Pode haver carta quando não existir data disponível para audiência remota
dentro do prazo. Aí que nem o réu preso, ele vai ter que ser ouvido rapidamente, né? Porque tem que estar no prazo. Só que aí não tem vaga para uma videoconferência em 30 dias, por exemplo. Aí, então, o juiz, ele pode pedir a carta precatória, tá? Quando pode haver carta em algumas situações específicas, na questão, né, de que pode ser feito da internet videoconferência, mas a gente, né, toda regra tem sua exceção. Então, quando permite carta em casos previstos em outros artigos, que é aqueles lá que eu falei que a gente não precisa, tá? Então, por exemplo, situações técnicas ou especiais previstas nas normas da corregedoria que não caem no edital, a gente não precisa ler, tá? Mas tem a questão também do menor que está internado, né? O menor infrator que está na questão da internação, também vai precisar de uma carta precatória. Vamos lá, outro. Pode ser necessária uma diligência presencial antes do remoto. Como assim? O oficial de justiça, ele precisa ir pessoalmente avisar a testemunha que ela vai participar de uma audiência online. De repente ela não tá sabendo, o advogado me informou. Então, e ela tá lá em Campinas, né? O processo tá rolando em São Paulo. É enviada uma carta precatória para o juízo de Campinas, aí o oficial de justiça de Campinas, ele vai lá na casa da testemunha avisar para ela, ó, vai ter uma audiência online, tá? Também pode ter pode ter a carta precatória para pessoas com dados protegidos, podem exigir cumprimento presencial por segurança. Então, uma vítima ameaçada ou uma testemunha que está lá protegida, elas podem exigir que esse cumprimento seja presencial, tipo, a audiência seja presencial. E aí tem que fazer uma carta precatória, tá? Aí aqui, deixa eu até apagar aqui. Quando... Que aqui vai falar da questão de criança ou adolescente. Vai falar o que é proibido. Então, quando a gente fala do... Deixa eu baixar aqui. Depoimento. Opa. Especial de criança e adolescente. O que a gente vai ter? Deixa eu até deixar de vermelho aqui. Então, quando a criança ou o adolescente vítima mora nossa senhora, mora em outra cidade. A gente está falando das cartas precatórias, então a gente tem que sempre se atentar nisso, tá? E aqui vai ter vários casos. Então, quando a criança ou adolescente vítima, certo? Mora em outra cidade. Então, o depoimento delas, né? Depoimento deve ocorrer presencialmente.
no local onde ela mora. Ela não precisa viajar. Ok? Deixa eu só baixar aqui. O juiz do processo acompanha remotamente. Então, o processo ele tá rolando em São Paulo, só que a vítima, criança ou adolescente, ela mora em Campinas. Ela não precisa vir. Então, assim, ela tem que fazer um depoimento presencial, certo? Mas ela não precisa vir para São Paulo. Ela pode fazer o depoimento presencial em Campinas e o juiz de São Paulo ele vai acompanhar o processo remotamente, tá? Deixa eu ver outro. Não é isso. Porque a regra é, tipo, bem clara, né? Proteger a criança. Então, se a entrevista da criança deve ser presencial, na comarca que ela mora, e o juiz do processo, que mora em outra cidade, ele vai acompanhar remotamente, tá? Então, aí tem a questão também que a criança ela vai falar com uma equipe especializada, tá? Não é assim igual os adultos, que é o advogado, o promotor e tal. Tem uma equipe, deve ter psicólogo, né? Assistente social, enfim, tá? Agora, no inciso 2, eu não lembro o que estava escrito. O juiz deprecante deve se articular com a equipe técnica do juiz deprecado para agendamento da data da tomada de depoimento especial. Beleza. Mudar de cor. Cinza de volta. Então, os juízes das duas cidades, devem combinar a data do depoimento. Simples, né? Do depoimento da criança ou do adolescente. Certo? Então, aí o juiz lá do processo, ele liga ou vai comunicar o juiz para organizar essa audiência. Então, vamos voltar lá rapidinho. Uma coisa que eu queria falar para vocês também. Então, o juiz deprecante, que é o que mandou a carta, é o de São Paulo, deve se articular com a equipe do juízo deprecado, que é o de Campinas, tá? Quem manda a carta, deprecante. Quem recebe é o deprecado. É isso que eu queria falar. Aí, a gente tem que a equipe técnica deve proteger a criança contra ameaças ou intimidação. Por exemplo, se for uma violência onde seja familiar, intrafamiliar, a equipe técnica deve evitar o contato entre a vítima, a criança e o agressor, tá? Aí tem um outro aqui também. Deixa eu baixar. Ai, gente, eu dou aula assim, eu vou com calma, eu vou analisando, que é coisa rápida, lê resumo. Eu vou por partes, tá? Então, aí aqui, na outra, que é no inciso 4. Não pode fazer apenas uma entrevista preliminar, separada do depoimento
oficial. Então, deixa eu até escrever aqui. Isso evita repetir perguntas e causar sofrimento à criança. Então, a criança, ela não deve ser obrigada a contar várias vezes, toda hora, o que ela já passou. Foi um momento de trauma, foi um sofrimento. Então, ela não precisa relembrar isso toda hora. Então, não pode fazer apenas uma entrevista preliminar, separada do oficial. Vamos fazer tudo junto para a criança não ter que reviver tudo aquilo, ok? E em casos excepcionais, o depoimento pode acontecer no juízo do processo. Então, quando a outra comarca ela não possui uma estrutura adequada para esse depoimento, não tem funcionários da assistência social, não tem o psicólogo, né? Porque faz o que no Brasil tem isso também. Então, ou também pode ser que a vítima ela corre risco, né? De ficar ali perambulando na comarca dela, então ela pode ser ouvida, né? Em casos especiais, ela pode vir para São Paulo, né? A gente está usando um exemplo do processo estar em São Paulo e a galera tá tudo lá em Campinas, tá? Então, aqui a gente vai fechar esse artigo. Não vou fechar o vídeo ainda não, deixa eu ver se tá gravando, porque é importante. 37 minutos, ok? Então, vamos lá. A gente vai agora para outro artigo. No final, vamos revisar tudo, vamos? Eu gosto de revisar, é bom. Porque aí memoriza. Memoriza não, a gente exercita, se encaixa mais no cérebro. Então, no 123, eu acho que esses pequenininhos eu vou ler tudo de uma vez e depois a gente conversa. Constatado que o ato ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-lo ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. O juízo deprecado devolverá a carta precatória, independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização do prazo determinado. As cartas precatórias não serão autuadas servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva remetida pelo juízo do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no alto, à direita, o número do processo. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá ao ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juízo do feito sobre as providências cabíveis. 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará aos autos principais apenas as peças essenciais e imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em
contrário. O artigo 130 vai falar, havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por fac-símile, fax, telegrama, telefone, radiograma, ou correio eletrônico, e-mail, observando-se as cautelas previstas nos artigos 264 do Código de Processo Civil. Do CPC, né? Do CPP também, do Código de Processo Penal. Então, a via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado. Será encartada aos autos, juntamente com a certidão da sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação do seu teor por parte do juízo destinatário. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento modelo e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no sítio do Tribunal de Justiça da Internet. Então, a gente parou no 123. Vamos mudar de cor. Porque eu quero. Não? 123. Então, se a pessoa... Se a pessoa mora em outra cidade diferente da indicada inicialmente, o juízo encaminha a carta ao local correto. Então, a carta foi enviada para Santos, mas a pessoa mora em Guarujá. Aí o próprio juízo vai encaminhar para o local correto. O de Santos, né? É isso? É isso. No 124, se faltar documentos ou informações e o erro não for corrigido, a carta volta sem cumprimento. Aí, por exemplo, aí eu mando a carta lá para Campinas. Aí, se faltou o endereço do réu e ninguém corrigiu dentro do prazo, a carta vai voltar para São Paulo de novo. Ou vou andar Campinas inteira atrás do cara? Tá tirando? Não, vai voltar. Tá? Aí, no 125, que a carta ela não é autuada, né, separadamente. Então, a carta precatória normalmente não ganha novo processo, né, o próprio. Ganha processo novo próprio dela. Então, a carta, ela usa os documentos enviados pelo juízo de origem. Tá? O cartório ela apenas coloca a etiqueta e o número de identificação. Ela não ganha o número de processo novo. Tá? Ela só é identificada. Essa parte ficou meio difícil, né? Meio estranho. 126.
Então, a própria carta... Meu Deus, o que tá acontecendo com a minha letra? Vou fazer bonitinho. Pra fazer bonitinho, essa é pior. A própria carta pode servir diretamente para o oficial cumprir a ordem. Então, aí o oficial, tipo, o juízo deprecado, ele recebeu a carta, tipo, tira uma cópia, né, entrega para o oficial de justiça, e o oficial vai usar a carta para fazer a citação, sem precisar emitir um outro documento de citação. Então, a própria carta pode ser o documento de citação. Já foi preto? Não foi preto. Agora foi. No 127, se o juízo não responder sobre a carta, o juízo... Eita! Se o juiz não responder sobre a carta, o juízo deprecado, aquele que recebeu, né? Se ele não responde, então o cartório que enviou, né, vai insistir, deve insistir. Ô, cara, você recebeu? Não recebeu? Liga, manda e-mail, fax, tudo. Pode telefonar, né? Ô, cara, e aí, alô, tudo bem? Você recebeu a carta? Ah, não recebi não, deixa eu ver. Ah, foi lá pro meu spam. E tudo que acontecer aqui, né, da questão de telefonar, de entrar em contato, de insistir, deve ser, vamos colocar assim, deve registrar tudo. Aonde? No processo. Tá? Aí o cartório ele liga para saber se a testemunha já foi ouvida, liga se já acharam o endereço, liga para saber se o cara foi citado e tudo, essas ligações, né, vão ser registradas no processo, tá? Aí tem a questão do parágrafo único, que se mesmo assim ninguém opa, que feio de cima. Ninguém responder, o juiz decide quais providências tomar. Aí não respondeu, ninguém atendeu o telefone, ninguém respondeu o e-mail. Aí o juiz ele pode cobrar oficialmente o outro juízo, né, explicações por que ele não respondeu a carta, se não achou testemunha, enfim, tudo esse blá blá blá. Será que esse amarelo dá pra escrever com amarelo? Não tentei ainda. Tá, agora, o 128 fala: o advogado pode retirar... Ai, minha letra fica mais bonita de amarelo. Pode retirar a carta já cumprida e levar ao juízo de origem. Aí o advogado ele vai pegar a carta lá de Campinas, que tá lá em Campinas, ele vai entregar lá em São Paulo, para agilizar o processo, que ele quer que seja muito rápido. Né? Ele pode devolver lá, né? Tipo, a carta já foi cumprida, já fez a citação. Aí Campinas tem que responder para São Paulo. Aí o advogado, não, daqui, tô indo para São Paulo, eu vou lá e mesmo entrego. 129. Quando... Oh, que droga de caneta.
quando a carta volta cumprida, só os documentos essenciais entram no processo principal. O que entra no processo principal? A certidão do oficial, o termo de audiência e o comprovante da diligência. Agora é o carro do noivo que tá passando. Eu moro num lugar maravilhoso. Sempre alegre. Agora, no artigo 130, em caso urgente, a carta pode ser enviada por e-mail, por telefone, como, né? Acho que é o fax e telegrama. Aí que nem uma prisão urgente, ela exige o envio imediato de uma ordem de outro juízo. Aí ela pode ser enviada por e-mail, tá? Aí no parágrafo único, deixa aqui, é um pedido judicial. Não. Opa. Não, esse aqui não tem parágrafo único. Nossa, na minha cabeça tinha parágrafo único. Tem sim, ó. A via original da carta não será encaminhada ao juiz deprecado. Tem sim. Estou ficando doida? Parágrafo único. Então, a via original fica no processo principal. E não é enviada imediatamente. É que nem o cartório, ele vai guardar o original. E ele vai enviar, ele vai registrar que enviou a cópia eletrônica. Lembra lá que são 3 cópias? A original fica no cartório de São Paulo. Ele manda a segunda para de Campinas, que vai ficar lá em Campinas. E a terceira, o oficial de Campinas, vai entregar para o que foi o réu, foi citado, certo? Agora, a gente leu o 131, lemos. Não vai caber aqui? Não. Então, vamos para cá. Que ele vai falar das cartas rogatórias. Só aquele artiguinho que fala das cartas rogatórias. E o que é uma carta rogatória? Então, é um pedido judicial enviado para outro país. Que nem um juiz brasileiro, ele precisa ouvir uma testemunha que mora lá em Portugal. Da Itália, Portugal, enfim. Ele envia uma carta rogatória conforme os formulários oficiais do tribunal de lá, tá? Então, as cartas rogatórias são cartas enviadas para outro país, tá?
Esses formulários vão ser aprovados pela Corregedoria Geral no sítio do Tribunal de Justiça da internet. É o nosso tribunal, eu falei de lá, mas é o nosso. Ok? Então, aqui a gente pega formulário do TJ. Só para confirmar. E o formulário, ele tá onde? Tá... Eita! Tá na internet. Que é o meu? E sempre parece que é o meu. E quem aprova? Aprova. Quem aprova? Corregedoria Geral da Justiça. Certo? Então, essa aula deu 56 minutos, mas eu vou fazer a revisão. Então, bora pro resumo. Gente, então... por que, professora, você faz isso? Por que você lê a lei seca e depois escreve isso aqui? Ó, falei pra vocês nos outros vídeos. Ler resumo é bom, tá? Mas pra você estudar, se você quer passar, é a lei seca. Se o edital manda você... Deixa eu ver se tá gravando. Tirei do pause. Tirei. Se o edital manda você ler aquela lei, aqueles artigos, é pra você ler a lei e os artigos, cara. Você não vai ler resumo. Isso aqui que eu fiz é um resumo, tipo, pra leigo, pra mim, que não sou formada em direito. Pode ser que funcione pra você? Pode ser que não funcione. Faça o seu resumo. Gente, frisa. Eu preciso de uma vaga. Vai. Tem 720 vagas. Eu preciso só de uma. Eu não preciso das 720. Eu não vou ser egoísta ao ponto de não querer que os meus concorrentes não passem. Eu quero passar numa boa colocação, lógico. Mas isso aí vai depender do meu esforço. Eu não vou depender da incapacidade do meu concorrente. Porque eu sei que todo mundo está estudando. Então eu preciso ser a melhor. Para mim. Eu preciso de uma vaga, não preciso de todas. E lembrando que as vagas ainda são públicas, então elas não são de ninguém ainda, tá? Então, se o edital manda a gente ler a lei seca, vamos ler a lei seca. Ah, mas resumo é bom. É ótimo. Tem jeito que nem o TJSP Serei. Eles fazem o santo resumo ótimo, que é o que eu comprei, é o que eu vou usar quando eu for revisar. Só que na hora que eu for revisar com eles, eu vou passar esse meu resumo. Eu vou assistir todas essas minhas aulas de novo. Eu vou passar para o papel, porque eu esqueci de salvar isso aqui. Mas esse aqui é o meu resumo para eu entender. Eu entendo assim, leigo. Frases, exemplos, tá? Então, esse aqui é para o meu entendimento. Faça o seu resumo. Professora, o seu resumo é ótimo, é do meu jeito, que eu entendi também. Então, ótimo, pega o meu. Ai, professora, mas eu preciso de mais. Faz mais. Esse resumo aqui, nada a ver com o que eu preciso. Faz outro. Entendeu? A gente não pode ser egoísta. A gente não pode desejar o pior para as outras pessoas. Tá? Eu preciso de uma vaga, eu vou correr atrás dessa uma vaga. Você precisa também de uma, então corra atrás da sua. E deixa o resto pros outros. Entendeu? Então, vamos lá. O que a gente estudou hoje? A gente estudou o que é o InfoJude. O InfoJude é um programa, né? Um sistema onde tem parceria com o Poder Judiciário, né? E o site da Receita Federal, tá? Quando precisa de alguma informação que consta na Receita Federal, o magistrado ou servidores autorizados, eles vão lá e pega essa informação. Simples, tá? Tem informações que quando a gente vai colocar no processo, que elas são sigilosas, tá? Como o patrimônio, a renda, a declaração do imposto de renda, tá? Então, elas vão ficar protegidas no sistema. Mas os advogados das partes, defensores públicos, promotores e as pessoas autorizadas no processo, elas podem acessar essas informações, tá? Elas não ficam abertas ao público, tá? Se o documento tiver somente o endereço da pessoa, né, lá dentro do processo, então ela não precisa ficar em segredo de justiça, tá? Aí tem a questão da subseção, esqueci, eu acho que é 14, que vai falar das cartas precatórias, rogatórias, e a outra eu não lembro também qual que era.
Cartas explicatórias, rogatórias e arbitrais. Aqui não falou das arbitrais. Mas arbitrais é quando as partes, principalmente no processo... É no PCC, né? Código de processo... Não, é PPC. PCC, nossa senhora. Me perdoem, gente. Eu tô... Aqui, Código de Processo Civil. Nossa, de onde eu tirei? Misericórdia, me perdoe. Tá. É quando as partes, principalmente do Código de Processo Civil, né, que são processos cíveis, eles contratam alguém para fazer a negociação do processo com eles. São os juízes arbitrais. Não são do cartório, tá? Mas eles têm que seguir regras. Isso aqui a gente vai aprender em outro lugar também. Eu acho que exatamente no Código de Processo Civil a gente vai aprender isso aqui. Mas não caiu isso aqui. Beleza? Então, quando a gente vai falar da carta precatória, é um pedido de um juiz que vai fazer para um juiz de outra cidade para realizar um ato do processo, tá? Quando o cartório for fazer a carta precatória, o juiz deprecante, o juízo deprecante, que é o que manda, perdão, ele vai fazer 3 cópias. Uma das cópias, ela vai ser entregue para a pessoa envolvida. Então, a primeira cópia, a original, ela vai ficar... Vamos ao exemplo de São Paulo e Campinas, como a gente estava falando. São Paulo precisa fazer uma citação de uma pessoa lá em Campinas. Então, ela vai mandar uma cópia, a segunda cópia, para o juízo de Campinas. A terceira cópia, o juízo de Campinas vai pegar e vai entregar para a pessoa citada. Mas a primeira cópia, a original, fica em São Paulo. Tá? Quem pede a carta, ela deve comprovar um pagamento da taxa judicial antes da distribuição, ok? Se várias pessoas forem citadas, se tiver mais de 3 réus, 2 réus, sabe? 2, 3, 4 réus, cada réu, cada pessoa citada, ainda não é réu, tá? Mas cada pessoa citada, ela tem que receber uma cópia da petição inicial. Quando não precisa de carta precatória? Então, quando eu não preciso fazer a carta precatória? Se o ato pode ser feito na internet ou videoconferência, por exemplo, eu vou ouvir uma testemunha por videoconferência, eu não preciso mandar uma carta precatória, tá? Exceto, tem uma exceção. Então, tem que haver. Nesse caso da internet da videoconferência, pode ter carta precatória quando não existir data para audiência remota dentro do prazo. Então, a gente manda uma carta precatória para abrir uma data lá. Permite carta em casos previstos em outros artigos, que a gente não precisa saber e provavelmente isso aqui não vai cair. Pode ser necessária uma diligência presencial antes do remoto. A testemunha não sabe que ela tem que ser ouvida. Então, eu tenho que fazer uma carta precatória para o oficial levar até ela, para ela ser intimada para ser ouvida na videoconferência. Pessoas com dados protegidos podem exigir cumprimento presencial por segurança. Então, eu não quero fazer uma videoconferência, né, porque eu tenho medo. Eu quero fazer responder a intimação, né, ser ouvida presencialmente. Agora aqui a gente tem a questão do depoimento especial de criança e adolescente. Quando a criança ou adolescente vítima, ela mora em outra cidade, o depoimento dela deve ocorrer presencialmente, não é videoconferência, não é pela internet, é presencialmente aonde a criança ou adolescente mora, tá? Por exemplo, o processo está rolando em São Paulo, o juiz de São Paulo mandou a carta precatória lá para Campinas para ouvir a criança vítima, né? Tipo, por exemplo, ela foi vítima, aí a mãe pegou ele, mudou de cidade, né, por medo, foi lá para Campinas. E o juízo, né, o advogado avisou, ó, juiz, a minha cliente, ela tá morando lá em Campinas. Tá. Então, vamos fazer a carta precatória para essa criança ser ouvida, né, o depoimento dessa criança, ou adolescente. Só que ela tem que fazer presencialmente lá no juízo de Campinas, tá? Toda acolhida, com assistente social, né, psicólogo, etc. E eu, juiz de São Paulo, vou assistir esse depoimento por videoconferência. Vai ter uma videochamada lá, tá? Os juízes das 2 cidades devem combinar uma data do depoimento da criança. Ó, vamos para tal dia, né? Ela tá melhor hoje e tal. Não, ela tá ruim hoje, vamos marcar uma data e tal. Vamos. Vai ter uma equipe técnica
que vai proteger a criança contra ameaça ou intimidação. Vai ter todo um suporte para essa criança ou adolescente, tá? Não pode fazer uma entrevista preliminar, depois um depoimento, depois não sei o quê, não sei o que lá. Não. Tem que fazer tudo de uma vez. Tanto o depoimento quanto a entrevista vai ter que ser feita junto. Porque para evitar repetir perguntas e causar sofrimento à criança, tá? Em casos excepcionais, o depoimento pode acontecer no juízo do processo, por conta de ameaça. O criminoso, né, o réu, ele sabe que a criança está em Campinas, ele foi lá para Campinas. Ele fica lá de olho se a criança vai sair, né, a mãe da criança vai sair e vai direto pro cartório de Campinas. Eu tô só dando um exemplo bem justo, mas, né, em casos excepcionais, o juízo pode acontecer lá em São Paulo. O depoimento pode acontecer lá em São Paulo. Agora, no 123, esquece criança e adolescente agora. Se a pessoa mora em outra cidade diferente da indicada inicialmente, o juízo encaminha a carta ao local correto. Processo em São Paulo. A pessoa mora em Campinas, só que o de São Paulo mandou lá para Santos. Santos falou, não é aqui não, é em Campinas, então eu vou encaminhar para Campinas. Tá? Se faltar documentos ou informações e o erro não for corrigido, a carta volta sem cumprimento. Então, vamos lá. Campinas recebeu, não tem um endereço, não tem o nome completo da pessoa, não sei quem é, manda de volta para São Paulo. E aí, mano? Tá me tirando? Tá? A carta precatória normalmente não ganha novo processo próprio, tá? Ela é incluída no processo, ela faz parte já de um processo existente. Então, ela usa documentos enviados pelo juízo de origem. Ela vai ganhar um número próprio só para dizer que aquilo ali é uma carta precatória, mas ela não ganha um processo novo só para ela, tá? A própria carta pode servir diretamente para o oficial cumprir a ordem. Então, o oficial ele vai fazer uma citação e ele vai lá na casa da pessoa. Ele não precisa, aqui está a carta precatória, ele não precisa fazer um documento de citação para citar essa pessoa. Ele pode enviar a própria carta precatória para a pessoa, tá? A carta precatória, ela serve como documento de intimação. Se o juízo não responder sobre a carta, então, o deprecado, ou de Campinas, né? A gente está em São Paulo, mandou para Campinas uma carta precatória. Só que Campinas não respondeu. Então, São Paulo, ele vai insistir, vai telefonar. E quando ele fizer isso, essa insistência, ele vai registrar no processo. Campinas não respondeu. Não houve retorno, tá? Aí vai ligar aí, Campinas atende. E aí, tá? Atendeu no dia tal, hora tal, e falaram isso, aquilo. Mas, se Campinas não responder, o São Paulo vai decidir quais providências tomar. São Paulo, quem? O juiz de São Paulo, o juiz deprecante, vai decidir quais providências tomar quanto à não resposta do juízo deprecado. O advogado, ele pode retirar a carta já cumprida e levar ao juízo de origem. Então, o advogado, ele tá lá em Campinas. Já aconteceu a citação do réu. Esse advogado, ele pode levar a carta cumprida já para São Paulo para agilizar o processo. Quando a carta volta já cumprida, só os documentos essenciais entram no processo. Lembra aquela pasta enorme de até 200 folhas e tal? Vai ter várias informações, né? Por exemplo, demorou uma semana para o juiz do deprecado responder. Aí vai estar lá umas 3 folhas falando que o deprecante está tentando entrar em contato e nada. Essas folhas não precisam entrar no processo de origem, no processo principal. O que entra? A certidão do oficial de justiça, que foi lá, fez a diligência, né? Fez a citação e tal. O termo da audiência e o comprovante da diligência, tá? Em caso urgente, a carta pode ser enviada por e-mail, telefone, fax e telegrama. Em casos urgentes. Não consigo dar um exemplo agora, tá? Mas a via original fica no processo principal e não é enviada imediatamente. Ok, aqui. Quando se fala de carta rogatória, é de um país para o outro. É do Brasil para um país. O réu fugiu antes de ser citado. Então, o processo começou a rolar. Ele precisa ser citado. Só que ele está lá em Portugal. Aí, o juízo aqui do Brasil, né, no caso o TJ, o juízo de São Paulo, ele vai mandar uma carta rogatória lá para Portugal. Só que
Ele vai ter que preencher um formulário feito pelo TJ, que tá lá na internet, e a Corregedoria Geral da Justiça vai aprovar esse formulário. Ok, aqui estamos com 1h10, então eu acho que eu vou gravar outro vídeo daqui a pouco, que é sobre... Cadê? Sobre... Das intimações. Tá, que é 132. Vamos lá no edital verticalizado. Eu ainda tô aqui. Então, eu não vou dar o ok aqui. Tá? A gente só vai dar um ok aqui no nosso edital verticalizado depois do 189G. E é isso. Até daqui a pouco. Beijo, tchau.